que é necessário nascer de novo para ver o reino. Ele é sacrificado, mas é o sacrifício que se expande para o mundo inteiro. Aqui. Agora a gente vai falar da nota de $1. A nota de $1 ali tá cheio de símbolos escondidos. Até alguns ali, não, assim, eu não diria tanto escondido. Escondido você tem a corujinha no cantinho ali, né? Você Sim. tem uma coruja escondida e tal. Mas assim, o que ela tem para dizer tá escancarado, não tá nem escondido, né? Você tem uma pirâmide ali com o olho que tudo vê, o olho da providência, como era chamado, né? Você tem a versão oficial e você tem a versão das conspirações, né? Que vão falar que, não, antigamente, de fato, existia essa representação, né, em obras medievais, de que aquele olho seria o olho da providência divina. Aquele olho que está no topo da pirâmide. Significa uma providência divina? O olho de Deus, né, representando. Sim. Só que na visão de já, né, enfim, o que o pessoal interpreta seria o olho de Lúcifer. Caramba. Então, naquele símbolo especificamente. Então, é interessante porque você tem também na literatura você tem Tolkien, né, que escreve Senhor dos Anéis e tem lá o olho do Sauron, o olho de Sim. Sauron também, que representa, no caso, o equivalente ao adversário, né, alguém que está nas trevas ali. Então, Tolkien era católico, né, você tinha dois autores, C.S. Lewis, que era protestante, e Tolkien, que era católico. Então, os dois escreviam contos de fadas, e Tolkien, no caso, baseado em mitologias antigas, né. Então, bom, você tem esse olho, que é escancarado, tá escrito Novos Ordos Se quiser Seclorum. lembrar, ó. Se quiser Tá? lembrar, tá até aqui. Perfeito. Tem muita simbologia, tem um número ali em algarismos romanos ali, que é 1776, que é o ano da independência dos Estados Unidos, mas também o ano que surge a Ordem dos Iluminados da Baviera. Olha Os aí. Illuminati. Então, é muito interessante isso, porque é o mesmo ano que aparece na nota de $1. Lá no cantinho tem uma corujinha escondida. Isso aí você precisa de uma lupa para enxergar. Isso está escondido mesmo, uma coruja. O hexagrama que você tem ali com as estrelas formando, são 13 estrelas. Por que 13? Tudo é 13. Tá cheio de 13 escondido na simbologia. Mas o 13 é por causa das 13 colônias, dizem, né, que seriam as 13 colônias. Que tem a pirâmide também, que tem 13 degraus. Só que se você for ver, o rito de York tem 14 degraus. Então são 13 mais um, né? Sim. Que no caso seria o último, o rito da maçonaria de York, não o escocês, que é o de 33. O de York são 13 mais um, né? O 14 no caso. Mas eram 13 colônias na época que fizeram a declaração da independência. E tinham ali também dois maçons ilustres ali, né? Que eram Thomas Jefferson e Benjamin Franklin, que estiveram nesse comitê. Né? Então, eles também. O pessoal utiliza muito faz muito essa alusão. Então, o 13 era por causa das 13 colônias, mas possivelmente tem alguma relação com esse rito de York. Possível. O olho que tudo vê é o olho da providência. Dentro da maçonaria existe a concepção que é muito. A pessoa, no caso, ela tem que ter uma religião, ela não pode ser ateu, ele pode ser de qualquer religião, mas não pode ser ateu para ser da maçonaria, né? Então, é curioso isso, porque moral e dogma, você vai ter lá Albert Pike, que é um dos autores mais renomados, não pode já, tranquilo. Ele falando sobre que, na verdade, o verdadeiro, não é bem isso, na verdade, mas é mais ou menos assim, a verdadeira divindade que eles estão relacionados seria com Lúcifer, que é o portador da luz. Né? Só que eles usam muito a simbologia do tetragrama do nome de Deus. Então ele é muito utilizado o tetragrama. Mas por quê? Assim como é usado na magia, inclusive nas magias cerimoniais, que você tem lá, por exemplo, da própria Golden Dawn, né, que traz muita coisa da Ordem Rosa Cruz, hermética, você tem ali, muitas vezes, o nome de Deus. Mas por quê? O Yod Revavre, né? As letras hebraicas. Porque na tecnologia
dessa, né, tecnologia metafísica, que é a tecnologia que os Sim. anjos acessam, que os seres que eles dominam, ele tem uma função, ele é uma chave. Ele funciona como uma chave, ele realmente Consegue acessar. tem poderes ali vinculados ao nome. Né? Então não é porque usa-se o nome que você está usando de forma sagrada. Não, a pessoa pode estar usando de uma Só maneira pra acessar. profana também. Né? Entendi. Aí já estou misturando as coisas, falando assim, eu estou falando sobre o conceito da magia, que não necessariamente é esse conceito específico da maçonaria, mas não há dúvida que a maçonaria esteve totalmente envolvida na Revolução Americana, na independência, no processo de construção do Estado dos Estados Unidos, né? E não só nos Estados Unidos, como no Brasil, só que no Brasil aconteceu em duas fases, independência e depois na República, vai se intensificando. E nas repúblicas europeias, ou mesmo nos países europeus, que ainda são monarquias, mas que foram modificados, né? Então, foi uma mudança de ordem do mundo mesmo, foi uma mudança que aconteceu. Mas a nota de $1, ela não é o bicho também, ela tem algumas coisas ali interessantes, tudo, mas... Ela é mais pra... Será que é pra mandar uma mensagem pro mundo? ela é Tipo, simbólica. é a nota que vai rodar o mundo todo. Sim, é o dinheiro que manda, é a moeda universal, é a moeda, toda moeda se baseia no dólar. Então, no sistema, pelo menos ocidental, né? No mundo inteiro. Eu trabalhei muitos anos com o mercado internacional. Então, toda a operação de importação e exportação, até então, era feita em dólar. Né? Então, agora, no caso, tem muita coisa de Bitcoin e tal, né? Mas na época se usava só o dólar, praticamente. Era muito raro não usar o dólar. Até mesmo se você fazer uma operação de importação da Argentina, de vamos dizer lá, soja, feijão, né? O que Você fosse. pagava em dólar. Tudo é feito em dólar. Não tem essa, vou comprar em pesos, em real, não. Era sempre em dólar. Então já o pessoal fica, vai ter uma moeda única. Não, a moeda única já está aí. É o dólar, basicamente. E, professor, você acha que a gente já está no fim dos tempos? Com tanta coisa acontecendo, tanta informação vindo, né? Pô, até recentemente, até no governo dos Estados Unidos lá, os congressistas já falaram que eles têm... Eles não falam ETs, né? Eles falam seres orgânicos. Sim, eu vi Eles eu falam acompanhei. seres orgânicos, né? Porque eles pegaram lá naves alienígenas, né? Mas eles falam que tem seres orgânicos, que tá lá e tudo. Essa enxurrada de informação chegando, né? Você acha que o anticristo já tá aí? Você acha que a gente pode estar nos últimos tempos ou não? Assim, é uma pergunta difícil, né? Porque Muito. sempre acreditaram nisso, na verdade. Todo mundo sempre achou isso. Se você pegar desde o ano 1000, quando foi virar o milênio, a igreja achava que era o último milênio. Agora vai virar. Até porque toda uma questão que fala do milênio, né, na Bíblia, o milênio com Cristo e tal. Então o pessoal já entendia, já acreditava nisso, que passou os 1000 anos, a coisa vai ficar louca. Vai chegar o anticristo e tal. Quando o Hitler surgiu na Alemanha também. O pessoal acreditava que era o anticristo. O pessoal falava depois, né? Então é difícil a gente atestar e falar, é agora. O que eu percebo é que a coisa dentro da concepção materialista, a gente está chegando no limite. A coisa está estreitando que não vai mais ter para onde você correr. Não vai ter para onde. Não tem como você continuar estendendo esse caminho muito tempo. A gente está chegando num limite do materialismo. Justamente, né, com toda essa questão do avanço tecnológico, que vai se integrar com o ser humano, etc. E até chegar no ponto da consciência humana, que é a mente humana, ser transferida para um computador, basicamente. E perceba que a palavra alma que a gente conhece, que vem do Novo Testamento ali, é a mesma do grego de psique. Então, que na nossa concepção hoje, ela está relacionada à psicologia. Né? Então, ela está relacionada a pegar essa mente, entre aspas, né? Que seria a sua identidade, tudo, e transferir ela para um computador. Então, isso é o limite máximo do ser humano. Aí você transcende o ser humano, né? Que seria... você entra numa era pós-humana, basicamente. Então, o ser humano não é mais biológico e espiritual. Ele vai entrar num outro processo. Então, tudo isso
Basicamente, quando a gente olha todo o cenário, parece que está apontando realmente para um estreitamento disso e para um, para um, para um tempo de conclusão. Agora, quando você fala sobre escatologia mesmo, na Sim. Bíblia e tal, você fica bem claro ali o seguinte. Já aproveitando para entrar nesse. Isso é uma coisa que eu tenho estudado, que basicamente é esse processo que está acontecendo hoje no mundo. Você tem Apocalipse 17, que fala o seguinte: vão surgir 10 reinos, vão se levantar 10 reis, e eles vão destruir a Babilônia. O que é a Babilônia? Né? Cada um pode pensar. Eles vão destruir a Babilônia, né? Todos os sistemas babilônicos, seja cultural, a gente pode falar econômicos, políticos, etc. E isso é da vontade de Deus que seja feito. Nossa. Porém, é desses 10 reinos que vão sair, desses 10 reis e 10 reinos, que vão se levantar 3 reis, e desses 3 vai sair um que é o anticristo. Então, primeiro você tem 10 reinos que se levantam, destrói a Babilônia. Né? Que é por exemplo, o sistema que a gente tem hoje está relacionado à antiga Babilônia, a Hammurabi, tanto econômico quanto político e principalmente cultural, porque já na questão cultural a Bíblia ela fala muito sobre um sistema espiritual que é a mãe de todas as abominações e prostituições da terra, que é a grande Babilônia, a grande meretriz de Apocalipse. Né? Então aí você já está falando de uma questão no campo das ideias e no espiritual, que é uma questão cultural. Né? Então essa seria a Babilônia em termos de Apocalipse, mãe de todas as abominações e prostituições da terra, né? Repito. Então vão surgir 10 reinos que, segundo tá, pelo menos é o que está escrito em Apocalipse, vão destruir a Babilônia, e desses 10, isso é da vontade de Deus que se cumpra, assim como foi da Sim. vontade de Deus que um rei Sim. estrangeiro levasse Israel cativa, ou depois que um rei estrangeiro que era chamado até de servo, né? Ciro, se eu não me engano, libertasse os israelitas do cativeiro. Né? Então você também vai ter esses 10 reinos surgindo, não que eles sejam santos, perfeitos, e nem que eles vão fazer a coisa certa, nem que eles sejam bonzinhos e que a gente deva se aliar a isso cegamente, mas isso vai acontecer, segundo está em Apocalipse, é da vontade de Deus que aconteça, para destruir a Babilônia, e depois esses 10 vão formar 3, e desses 3 vai sair um. E aí tem uma questão toda que tem que ser uma coisa religiosa, assim, vai ser uma capa de religião mesmo. Então, diz que até os verdadeiros crentes se enganarão, né? Se pudesse, enganaria até os escolhidos. Vai se assentar no templo, vai dizer blasfêmias no templo. Quer dizer, não tem como... seria o terceiro templo que tá para construir? Então, tem essa questão da construção do terceiro templo, mas ele teria que se assentar no templo, que aí tem duas interpretações, uma é literal no templo mesmo, lá em Israel, e outra é no corpo humano como uma marca, um chip, uma tecnologia específica. E o pessoal fala também, são as duas, porque o templo sendo o corpo humano também. Só que, pelo entendimento que eu tenho, você olhando toda a questão das escrituras, você sempre tem um aspecto literal e um aspecto simbólico, e ambos acontecem. Os atos proféticos são dessa forma. Inclusive, quando os profetas recebem orientações para fazerem atos proféticos, eles fazem um ato, por exemplo, foi Ezequiel ou foi Isaías que andou com as nádegas de fora lá para mostrar a nudez de Israel. Né? Então, ou o profeta que foi ordenado a casar com sua ex-mulher, que era adúltera, separar dela, e era prostituta, inclusive, e daí ele voltava, casava de volta, e ela voltava para a rua, e ele fazia isso para mostrar que aquela nação estava fazendo isso com ele, basicamente. Né? Então, tinha o ato em si profético, mas tinha uma realidade maior, que era um ato simbólico, porém literalmente feito. Então, existia uma questão literal e existia uma questão simbólica que estava relacionada àquilo, que já dizia respeito ao macro, à sociedade, àquela nação em si que ia ser levada
cativeiro, que ia ter uma consequência, né, específica. Então, o próprio exemplo, né? Cristo vem, ele próprio morre e ressuscita. Aí ele fala, enquanto ele estava na terra, ele fala que é necessário nascer de novo para ver o reino. Ele é sacrificado, mas o sacrifício que se expande para o mundo inteiro. Aquilo vai gerar uma transformação mundial. Então tem um ato literal, simbólico e uma transformação no macro. Então, aparentemente, a gente está vivendo momentos aí que se aproximam do fim. E ele próprio deixou escrito também, né? Que deixou escrito não, né? Deixou ensinado, que depois foi escrito, que quando essas coisas acontecerem, guerras, rumores de guerra, sinais, etc., isso não é o fim, são os princípios das dores, né? Então, e a gente parece que vê isso, né? A gente vê o mundo caminhando para uma convulsão, como que princípios de dores de parto mesmo, né? As coisas estão caminhando para uma tensão muito mais elevada entre as nações, entre pessoas. Invista em prata com a Real com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando, provavelmente ele está cheio de prata dentro, e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quantos de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo